Olá, bem-vindo ao IdaCast, o podcast da Escola Municipal Idalina de Freitas Lima, no bairro Sumaré de Alvorada. Esse podcast é feito para e pelos alunos e professores da escola. Aqui, nosso assunto é o fim do ensino fundamental, a formatura, as dúvidas, as ideias, os medos, mas também o início de uma nova fase, o ensino médio, o mundo do trabalho e tudo que vier pela frente. Bora pensar sobre isso? Olá a todos, meu nome é Renan Silveiro Rosa. Dessa vez o nosso episódio é um pouco diferente, mais voltado para professores e educadores em geral. Hoje nós vamos falar sobre como foi e como está sendo a produção do IdaCast. Eu vou contar alguns aspectos importantes da pesquisa que nós realizamos na escola para chegar neste que é um produto educacional, elaborado como parte da minha dissertação de mestrado no ProfEPT, que para quem não conhece é o mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IFRS. Então, a ideia nesse episódio é nós apresentarmos o formato podcast educacional como um recurso pedagógico para ser usado em aula. E nesse caso específico, trabalhando como tema principal a educação profissional e tecnológica, a chamada EPT. Mas eu acredito que o formato de podcast pode ser usado em diferentes situações pedagógicas, como em alguns exemplos que nós vamos trazer. Para organizar a nossa conversa, esse episódio extra vai ser organizado em 3 momentos. Um em que eu vou fazer uma rápida conceituação do podcast educacional, do que se trata, características importantes e exemplos. Outro em que eu vou contar como tem sido a produção do IdaCast, buscando sempre relacionar com as possibilidades que se abrem quando a gente começa um projeto ou uma atividade pedagógica como esta. E por último, uma série de exemplos de podcast e também ferramentas, recursos e referências que eu utilizei na criação e produção do IdaCast. Bom, o formato ou gênero podcast surgiu em meados de 2004, sendo muito vinculado ao iPod, que na época era uma novidade tecnológica que se popularizou pelo fato de ser um equipamento portátil, de fácil manuseio e que permitiu o armazenamento de arquivos de áudio, principalmente de músicas. Não é preciso dizer que o iPod revolucionou a indústria da música e rádio naquele momento, o que levou o jornalista Ben Hammersley a escrever uma reportagem em fevereiro daquele ano para o jornal britânico The Guardian, sobre a emergência de uma nova onda no rádio amador online. O termo podcast foi uma sugestão desse jornalista, misturando as palavras iPod e broadcast, que significa transmissão em inglês. Hoje a gente entende podcast, de uma maneira geral, como arquivos de áudio ou audiovisuais que podem ser reproduzidos em dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e computadores. Tendo isso em mente, é importante ressaltar que existem muitos tipos de podcasts que vão do estilo MesaCast, talvez os mais populares hoje em dia na internet, que misturam um bate-papo em torno de uma mesa com entrevista. Os podcasts jornalísticos no estilo reportagem, aos podcasts educacionais, que são aqueles que mais nos interessam aqui. O formato de podcast educacional, então, ele busca, claro, ensinar. Em termos de conteúdo, são geralmente mais específicos, como o ensino de idiomas, química, matemática e etc., podendo ser escolares ou não. Nesse sentido, para quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição desse episódio um artigo dos autores Bodar e Silva, de 2021, que serviu de referência para a criação desse episódio. Um artigo bem completo que traz o estado da arte das pesquisas sobre podcasts como recurso pedagógico no Brasil, além de outros textos que podem interessar. Em uma passagem bem interessante desses autores, que eu gostaria de trazer aqui para problematizar esse tema, os autores dizem, abre aspas, o uso de podcast na prática docente não pode ser confundido, estrito sensu, com mero entretenimento, desassociado do ensino-aprendizagem. E 2, o recurso didático pedagógico não se confunde com estratégias de ensino-aprendizagem. Ou seja, é interessante que o formato podcast educacional não seja visto nem como uma mera diversão para deixar a aula mais divertida e nem como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta capaz de proporcionar uma aprendizagem que de outras maneiras seria mais difícil ou menos interessante para os estudantes a que eles se destinam. Bom, agora depois dessa breve introdução sobre o formato podcast, eu gostaria de fazer uma espécie de relato de experiência sobre como está sendo trabalhar com o IdaCast, como foi a concepção, como tem sido o retorno dos alunos na escola, como foi desenvolvido o trabalho para chegar nesse resultado, que são os episódios, e quais foram os percalços encontrados no caminho, e que valem a pena ser compartilhados com os colegas educadores que nos ouvem.
Como eu disse lá no começo, a ideia do IdaCast surgiu como resultado de uma pesquisa realizada na Escola Idalina de Freitas Lima, de ensino fundamental, que teve como objetivo investigar os temas, projetos de vida, trabalho e educação profissional e tecnológica entre os alunos que estão em transição para o ensino médio, ou seja, os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nós descobrimos que o assunto era tido pelos estudantes como muito importante, que havia interesse, mas que a escola não fazia uma abordagem mais sistematizada, envolvendo as atividades que alguns professores realizavam individualmente. É claro que isso tudo foi feito em contexto de pandemia, sem o retorno de todos os alunos de forma presencial. O lado bom é que a proposta de um podcast faz muito sentido no momento em que haviam ainda muitas atividades sendo disponibilizadas online. A metodologia de trabalho que nós escolhemos para produzir esse podcast, ela teve que ser adaptada à realidade da escola e ao contexto de pandemia em 2021, de nós não termos todos os alunos ali, mas também com o intuito de proporcionar a participação tanto dos alunos quanto dos professores, com um enfoque maior nesse trabalho que alguns professores já realizavam no âmbito de suas disciplinas, de falar sobre a transição para o ensino médio e de ter ideias de algumas atividades que podiam ser relevantes para tratar desse tema. A nossa intenção neste episódio é passar uma ideia de como produzir um podcast educacional, com base no que nós tivemos à disposição, o que em termos de recursos tecnológicos foi algo simples, que acredito possa ser replicado em outras escolas com os recursos mais ou menos similares. No nosso caso, foi utilizado um computador, celulares e um microfone USB simples. É claro que todo o cuidado com o equipamento de captação e edição de áudio vai trazer ganhos em termos de qualidade de som, mas eu entendo que com os recursos simples disponíveis no mercado e no nosso dia a dia, como qualquer smartphone, já são suficientes para isso. A parte da edição dos episódios foi feita toda por mim, utilizando uma ferramenta online de edição chamada Soundtrap, que tem uma versão gratuita bastante completa, que eu vou deixar o link na descrição também. Basicamente, nós solicitamos áudios dos estudantes através do WhatsApp, que além de possuir o recurso de gravação já integrado, já estava sendo utilizado como forma de comunicação entre eles e a escola, o que facilitou muito o trabalho. Os áudios consistiam basicamente no relato dos estudantes sobre as atividades que desenvolveram em aula, ora sobre uma pesquisa que fizeram, sobre algum debate que aconteceu em sala de aula, ou mesmo entrevistas feitas por mim no momento em que algum evento acontecia, como no episódio 2, em que nós fizemos uma visita pedagógica a uma escola de ensino médio. O mais legal de fazer dessa maneira é que a gravação de áudios possibilitou que outros professores participassem, com o podcast se tornando uma espécie de vitrine, ou de culminância, onde os resultados de diferentes projetos eram apresentados. As escolhas do ponto de vista artístico ou comunicacional, mais precisamente esta trilha de fundo, e a música no estilo rap da abertura, foram baseadas em menções a esse estilo feitas por estudantes entrevistados ainda na fase inicial da pesquisa. A plataforma Soundtrap disponibiliza gratuitamente diversas bases instrumentais ou cantadas e efeitos sonoros, os quais podem ser combinados para se obter uma linguagem jovem que pudesse atrair ouvintes da faixa de idade que queremos alcançar. Ainda falando sobre plataformas que nós podemos utilizar, talvez uma das características mais importantes dos podcasts hoje é o fato de ele poder ser acessado através de um feed, ou seja, a possibilidade de, através de aplicativos como o Spotify e o Google Podcasts, as pessoas poderem receber sempre o episódio mais recente, como em um programa de rádio ou TV, de forma automática, sem a necessidade de fazer uma pesquisa toda vez que quiser ouvir, basta estar inscrito no podcast. Para isso, o site que usamos é o Anchor.fm, onde você pode fazer upload dos arquivos de áudio de uma só vez e depois gerar um link com o feed do podcast, o qual poderá ser replicado em várias plataformas diferentes. Os links para acessar todas essas plataformas também vão estar na descrição deste episódio. Agora que nós já vamos nos encaminhando para o final, eu vou trazer trechos de alguns podcasts educacionais que eu selecionei como forma de apresentar exemplos da diversidade de abordagens existentes e também para inspirar os educadores que nos ouvem a, quem sabe, criar os seus próprios podcasts.
Você tá ouvindo o podcast Enraizando o Antirracismo nas Favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no Rio de Janeiro. Uma produção e um watch. Planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marx. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Lucas. Esses dois foram o podcast Enraizando o Antirracismo nas Favelas e o podcast Alô Ciência, que são exemplos de podcasts com foco na educação, que não necessariamente são vinculados a uma escola, e eles estão disponíveis no YouTube. Os próximos exemplos são de podcasts de áreas específicas, como o ensino de línguas e a matemática. Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast. One more time, Teacher Jay here. Today we're gonna talk about passive voice. Polinômio, hipotenusa, parábola, poliedro, paralelogramo, número primo, exponencial. Que palavra é essa? Alô, amigos! Eu sou o Henrique Tavares e está começando mais um programa Que Palavra é Essa? O programa que... E por último, vamos conhecer alguns podcasts que, assim como o IdaCast, também são produtos educacionais do programa de mestrado Prof. EPT. Você está ouvindo o podcast IFTO, a voz do estudante no campus, um projeto do Instituto Federal do Tocantins, IFTO, e do Programa de Mestrado em Educação Profissional Tecnológica, Prof. EPT. Bem-vindos e bem-vindas ao Articulando, um podcast que propõe estabelecer diálogos sobre arte e educação. E este é o ProEjaCast, produto educacional da pesquisa Sala de Aula Invertida com uso de podcasts no ProEja, uma metodologia ativa inovadora. Antes de terminar, eu queria fazer uma menção honrosa a um podcast local aqui da região, o Tagarelando do Assis, que foi uma referência para o IdaCast lá no começo, quando a gente teve a concepção da ideia. Vamos ouvir um trechinho? Fala, gurizada, aqui é o Sr. John, começando o nosso 6º episódio do Tagarelando do Assis. Hoje é o som de Justin Bieber, Stay. Bom, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Todos os links dos podcasts e outros materiais que foram mencionados aqui vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Lembrando sempre que você pode seguir o IdaCast no Spotify, Google Podcasts e YouTube. Até a próxima!